Olá! Nesse vídeo falaremos de alocação dinâmica versus alocação estática. A alocação estática é utilizada quando é conhecido o tamanho do vetor, ou seja, quando sabe-se previamente a quantidade de espaço que será necessária para receber todos os dados. A alocação estática pode ser bastante ineficiente e restritiva no que tange o uso de memória. E aí, aqui a gente tem um exemplo, tá? Em que a gente pede aqui a leitura de quantinúmeros e aí a gente tenta fazer a leitura. O problema é o seguinte, esse vetor números, ele é alocado com 1000 posições e quantinúmeros pode ser um valor qualquer. Se quantinúmeros for muito pequeno, eu vou deixar espaço sobrando. Se quantinúmeros for maior do que o espaço que eu aloquei, eu tenho invasão de memória. Então, eu tenho problema nas duas situações. Eu aproveitei para fazer um exemplo mais completinho, usando funções, enfim, e aí eu vou mostrar para vocês que eu acho que vai ficar mais legal. A gente fez aqui um exemplo que resolve o seguinte problema. Faça um programa que leia N notas, N formado pelo usuário, e imprima quantas notas são menores que a média das notas informadas. Então, eu vou rodar aqui, ó, informe a quantidade de notas, 3. Entrar com a nota 1, 10. Nota 2, 14. Nota 3, 20. Então, a quantidade de notas abaixo da média são duas, né? Então, a 10 e a 14 são duas notas abaixo da média, tá certo? Isso é que o programa faz. E como é que eu optei por fazer esse programa, né? Nós declaramos aqui um vetor de notas, né, de 1000 posições. Eu pedi aqui para ler a quantidade de notas. Aí eu fiz uma função, ler notas, onde eu passo o vetor de notas e o tamanho, e ele me deixa com esse vetor notas preenchido. Uma vez esse vetor notas preenchido, eu chamo a função calcular média, que dado o vetor de notas e a quantidade de notas, ele calcula a média para mim. Por fim, eu tenho uma outra função, quantidade de notas abaixo de um valor, que ele passa aqui o vetor de notas, a quantidade e o valor que ele vai passar é a média. Daí ele vai me dar a quantidade de notas abaixo da média. E aí eu imprimo. A quantidade de notas abaixo da média por cento F, né, que eu vou mostrar aqui a média, é a quantidade que eu li, tá? Então notem que aqui eu usei funções. Então vamos só passar aqui por essas funções para a gente entender melhor. Então eu tenho aqui uma primeira função, onde eu recebi o vetor de notas e o tamanho dele. Fazendo o for aqui, navega nesse vetor e preenche essas notas. A gente já viu em outros vídeos uma função semelhante. Fizemos também aqui uma função para calcular a média, aonde eu passo o vetor de notas e o tamanho, ele faz aqui a soma e depois ele divide a soma pela quantidade para retornar a média para a gente. Tá? Por fim, eu tenho aqui quantidade de notas abaixo do valor, onde eu passo o vetor de notas, o tamanho e o valor que eu quero comparar, ele navega por esse vetor, incrementando aqui a quantidade toda vez que ele acha uma nota menor que o valor. Esse QT começa de zero, porque eu vou incrementando aqui, e ao final ele retorna essa quantidade. Então aqui a gente utilizou ponteiros como parâmetros de função, né? Usamos essa questão de visualizando o vetor como ponteiros nessas três funções que a gente criou aqui, tá? Mas a gente continua tendo o problema da questão da alocação estática. Se esse n aqui, ó, é muito pequenininho, igual eu informei, 3, eu aloquei 1000 espaços de memória, é muita memória que eu aloquei, né? Fácil, então eu aloco esse cara com tamanho 3. Só que aí o usuário pode fazer isso aqui, ó. Ele pode informar que ele quer 4. Eu vou lá e informo a nota. E nessa hora, ó, ocorre uma invasão de memória, né? Então ele deu um erro aqui, ó.
Porque eu aloquei 3 espaços no vetor e aqui nessas funções, ó, no momento que eu chamo ler notas, ele tenta escrever numa quarta posição aqui que não existe, né? Então aí a gente tem um problema. Ou a gente aloca sobrando, né? Ou a gente tem problema de invadir uma memória que não é nossa. O que a gente faz para resolver esse problema? A gente pode criar esse cara como um ponteiro, né? Então ele aqui não tem o vetor alocado, e usar a função malloc para fazer a alocação, tá? Eu vou deixar aqui comentado para a gente lembrar como é que estava antes. Ó. Float, notas, tamanho 1000. Eu queria, na realidade, passar o N aqui, mas eu não posso fazer isso, tá? Não no C padrão. Então, o que a gente vai fazer aqui, então, para trabalhar a colocação dinâmica? Notas, recebe float asterisco, malloc, n vezes size of float, tá? Professor, que doideira! Quando a gente olha a sintaxe do malloc a primeira vez, ela assusta um pouco. Mas no seu uso ela é muito simples, ó. Eu vou digitar aqui os mesmos 4 e agora eu vou digitar 4 notas, ó. Não tem mais invasão de memória, tá? E como é que ela funciona? Vou colocar aqui um comentário, né? O malloc, eu coloco aqui o tipo dos elementos do vetor, o asterisco aqui, malloc, o tamanho que eu quero, vezes size of e o tipo. Né? Aqui eu coloco o tipo. Então, é assim que a gente faz para usar o malloc, size of. Aqui, ó. É assim que a gente faz para usar o malloc para alocação dinâmica. Então, isso aqui, ó, se eu colocasse 1000 aqui, seria equivalente a esse comentário aqui de cima. O tipo aqui, ó, é float. Ó. O tipo que eu coloquei float aqui é o que eu coloco aqui e aqui. E esse 1000, né, o tamanho é o que eu coloco aqui. Então, se eu quisesse fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima, eu colocaria assim, ó. Float aqui e float aqui, ó. Tá, mas por que a gente faz dessa forma, né? A função malloc ela é muito simples, ela trabalha a muito baixo nível. Ela recebe aqui a quantidade de bytes e ela retorna um ponteiro para void, que é um ponteiro para qualquer coisa. Só que quando a gente está usando esse ponteiro, a gente tem que fazer um cast explícito. Como assim? Eu sei que o meu vetor é um vetor de inteiros. Então eu faço a conversão de um ponteiro para void para um ponteiro para inteiro. Desculpa, é um vetor de números reais, float. É um vetor de float. Eu sei que no vetor de float, então eu faço a conversão de um ponteiro para void para um ponteiro para float, né? Então o meu malloc aqui, que retorna, ó, se vocês olharem na aula, ó, aqui eu tenho o malloc, ele retorna um ponteiro para void. E eu preciso fazer a conversão para trabalhar com ponteiro para float, porque notas é um ponteiro para float. E ele recebe aqui como parâmetro o número de bytes que é para ser alocado. Acontece que eu não quero trabalhar a nível de byte, então o que eu faço? Eu tenho uma função sizeOf que, dado um tipo, ela retorna quantos bytes esse tipo ocupa. Então, se eu multiplicar o tamanho que eu quero pelo tamanho de um tipo, eu tenho a quantidade de bytes que eu vou precisar para esse vetor. Então essa é a ideia aí desse malloc, tá? Então fazendo dessa forma aqui, ó, se eu deixasse o código assim, ele estaria igual estava antes aqui, dá o mesmo efeito. Só que aqui eu tenho a possibilidade de colocar o n e aí eu ganho essa flexibilidade, tá? Então sobre o uso do malloc, alocação dinâmica versus alocação estática, era isso aí, valeu!